Série Assim Diz o Senhor. Estudo número 29, primeira parte. A importância da sã doutrina. Pergunta 1. Faz diferença o que a pessoa crê, contanto que seja sincera? Por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé na verdade. Segunda aos Tessalonicenses 2:13. Resposta bíblica. Apenas a sinceridade não é suficiente, mas sim a sinceridade unida à fé na palavra de Deus, que é a verdade. A doutrina afeta a vida. A verdade leva à vida e a Deus. O erro leva à morte e à destruição. Ninguém pensaria em dizer que não importa a que Deus a pessoa adora, contanto que seja sincera. Da mesma maneira que ninguém cuidaria em dizer que não altera o que a pessoa coma ou beba, contanto que goste daquilo que ingere, ou que caminho ela trilhe, contanto que pense estar na estrada certa. A sinceridade é uma virtude, mas não é a prova da veracidade da doutrina. Deus quer que conheçamos a verdade e tomou providências a fim de sabermos o que é a verdade. Pergunta 2. Julgava Josué não fazer diferença a que Deus servisse Israel? Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses a quem vossos pais serviram, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, 14 e 15. Resposta bíblica. Josué apelou ao povo que abandonasse as mentiras e a idolatria e passassem a adorar única e exclusivamente ao Senhor, ou seja, praticarem uma adoração verdadeira. A influência de todo o culto idólatra é degradante. Veja Romanos 1, 21 e 32, Números 15, 1 aos Coríntios 10, 20, 1 João 5, 21. Pergunta 3. Como podemos determinar a veracidade de qualquer doutrina? Examinai tudo e retende o bem. 1 aos Tessalonicenses 5, 21. Resposta bíblica. Depois de examinar tudo e comparar com a palavra de Deus, retenhamos apenas o que é verdadeiro, justo e sincero. Pergunta 4. Por que meio podemos provar toda a doutrina? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Isaías 8:20, versão trinitária. Resposta bíblica. A palavra de Deus é a base para toda comprovação de qualquer doutrina. Pela Bíblia, podemos verificar a veracidade ou não do ensinamento. A Bíblia é a prova de toda doutrina. Seja o que for que não se harmonizar e ajustar com ela, não deve ser aceito. Não há senão uma norma do eternamente direito e do eternamente errado, e esta é a Bíblia. Pergunta 5. Contra que espécie de doutrina devemos nos precaver? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em volta por todo o vento de doutrina. Efésios 4, 14. Veja também Hebreus 13, 9. Resposta bíblica. Devemos nos precaver e ter todo o cuidado possível com esses ventos de doutrinas que surgem aqui e ali.
tudo deve ser comparado à luz maior da palavra de Deus em seu todo. Pergunta 6. Que é vento de doutrina? E até os profetas se farão como vento, porque a palavra não está com eles. Jeremias 5:13. Resposta bíblica. Chamar uma doutrina de vento de doutrina não faz com que ela seja isso. Vento de doutrina é aquela que não é apoiada pela palavra de Deus. Assim, apenas o que for comprovado pela palavra de Deus pode se solidificar, criar raízes e abençoar a nossa vida. Pergunta 7. Para que é proveitosa toda a Escritura? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para a doutrina. 2 Timóteo 3,16, tradução trinitária. Resposta bíblica. Toda a Escritura nos serve de base para a doutrina da vida cristã. Nela deveremos buscar a orientação de Deus. Pergunta 8. Que advertência foi dada a Timóteo enquanto ele se preparava para o ministério evangélico? Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu venha. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. 1 Timóteo 4, 13-16. Resposta bíblica. Paulo orienta a Timóteo, seu discípulo, a não se apartar da doutrina, ou seja, o ensinamento cristão apresentado pelos apóstolos e, é claro, pelo próprio Cristo. Já nos tempos apostólicos, havia muitos ventos de doutrinas enganando o povo, e agora os apóstolos alertam aos cristãos sinceros que não se deixem levar por esses ventos de doutrinas mentirosas. Pergunta 9. Que solene recomendação Paulo faz a Timóteo quanto ao seu ministério apostólico? Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, recrimines, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4, 1 e 2. Resposta bíblica. Paulo faz uma solene recomendação ao seu discípulo Timóteo que seja imperativo na pregação da palavra de Deus e que sempre repreenda e exorte as pessoas na doutrina de Cristo. Pergunta 10. Por que disse o apóstolo que esse dever era tão imperioso? Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. 2 Timóteo 4, 13 e 4. Resposta bíblica. O apóstolo Paulo salientou e enfatizou para Timóteo que viriam sim pregadores de mentiras conforme os seus próprios desejos, ou seja, sustentados em jogos de interesses pessoais e espiritualistas, desviando os ouvidos da verdade e ensinando fábulas mentirosas ao povo. Sei, pois falta-me a luz, perto de ti anelo andar, Jesus. Ó Salvador, conduze-me com amor em tus pisadas.
guia tu meus pés nas lutas contra o ignobil tentador. Perto de ti eu quero andar, Senhor. Não temo ao inimigo tão cruel, não me amedronta a escuridão, meu mal. Com meu Jesus, vitória alcançarei. Seguro estou com meu Senhor e Rei. Ó Salvador, conduze-me com amor em tus pisadas, guia tu meus pés nas lutas contra o ignóbil